Lá no Maranhão, o desafio do desconhecido IAP, as emoções reservadas à Copa do Brasil e o Galo, essa noite, começando a caminhada na competição nacional. O Erley e Hever vão formar a zaga contra o IAP. Hever, que está livre de um estiramento muscular na coxa esquerda, recuperou a vaga, que foi ocupada por Leonardo Silva em 2 jogos, Cruzeiro e Guarani. Dorival explicou que sacou Leonardo Silva da equipe, pois o defensor, que ficou 7 meses se recuperando de uma cirurgia no joelho, ainda não está 100% fisicamente. Sem o volante Richarlison suspenso, Dorival retornou com Serginho para o meio-campo e escalou o meia Jackson improvisado na lateral direita, uma vez que Patrick e Rafael Cruz seguem em tratamento de lesão. O Atlético deve enfrentar o IAP com Renan Ribeiro, Jackson, Hever, o Erley e Leandro, Zé Luiz, Serginho, Ricardinho e Renan Oliveira, Diego Tardelli e Magno Alves. O estágio do jogo em Iozinho Santos é em São Luís, no Maranhão. Considerado o caminho mais curto para a Libertadores, a Copa do Brasil não traz boas lembranças para o Galo, que em 22 participações nunca chegou à final. Para mudar essa história, o Atlético montou um forte elenco e conta com o atual treinador campeão da competição, Dorival Júnior, que comandava o Santos em 2010. E na caminhada do título do Santos, no ano passado, o treinador encarou o Atlético nas quartas de final. No jogo de ida, o Galo vencia por 3-1, mas sofreu o segundo gol nos minutos finais. Na partida de volta, o Peixe fez 3-1 e se classificou. Mesmo já sendo o vencedor da competição, o treinador não acredita em uma fórmula para alcançar o sucesso na Copa do Brasil. Dorival ressalta que um tropeço pode ser fatal. Mesmo com esse histórico à frente de um adversário inferior tecnicamente, Dorival prega respeito ao IAP. O treinador não acredita em favoritismo das grandes equipes na Copa do Brasil, apontando o fator surpresa como determinante em muitos jogos. O Galo vem com campanha 100% na temporada. Venceu as 4 partidas disputadas todas pelo Campeonato Mineiro. O Funorte por 2-1, o Tupi por 4-1, o Cruzeiro por 4-3 e o Guarani por 4-2. Olha só, eu entendo que o Dorival Júnior, até pelo que a gente conhece dele, acompanha do trabalho e bem de perto, enfim, ele é sempre muito justo, né, na forma de condução do trabalho dele. Mas eu confesso que eu esperava o Leonardo Silva na zaga ao lado do Hever, porque eu acho que se vai ser isso mesmo, e acho que a gente acha que é possível que seja isso, tinha que começar de uma vez, né? Questão de tempo, né, Dimana? Hever e Leonardo Silva, nós sabemos que é uma zaga muito boa. E ele não quer tirar a moral do Erley, vai deixar o Erley jogando, quando o Leonardo Silva estiver melhor fisicamente, vai jogar. Isso é questão de tempo para se formar a Hever e Leonardo Silva. Eu tenho impressão, até porque ele precisava voltar o Hever, e o Hever está aí há muito tempo parado. Aí tira o Leonardo Silva que está entrando no ritmo? Mas também tá sem a melhor condição dele. E ele colocar 2 zagueiros sem estar na sua melhor condição... A gente viu no clássico, ele está mal. Pois é, mas ele deve ter algum motivo para chegar. Foi esse que ele deu, é isso que eu estou falando. Então, que não está bem fisicamente ainda. Né? Ele coloca o Hever, que não está bem fisicamente, né? Nada que esse IAP aí, porque eu estou vendo gente... IAP. Estou vendo gente apostando, dando 3, 4, né? Então a gente sabe que a tendência é essa. Eu não aposto e não dou placar, tá, galera? Essa é a tendência do Atlético hoje, né? Agora, é um time desconhecido, o estádio Iozinho Santos, eu me lembro do jogo do Atlético lá, o Atlético foi fazer um amistoso contra o Motoclube lá, tinha um juiz lá do Maranhão, expulsou 5 jogadores do Atlético. Ele jogou 2 vezes lá, né? Contra o Sampaio Corrêa expulsou, também. Eu lembro que expulsou Éder, Luizinho, Palinha, tinha o outro. Tinha Éder, Luizinho, Palinha, mais 2 foram expulsos. Aí acabou o jogo 2-0 pro Motoclube, lá nesse Iozinho Santos. É quando? Hein? Faz muito tempo. 1985 ou 86, me parece. Não era nem nascido, Flávio. É difícil lembrar. O Chico Espina, o Chico Espina também foi expulso. É estranho. Sobrou alguém? Aí o juiz teve que terminar. Termina, não pode. O Dorival Júnior certamente deve ter tido seus motivos para optar pela volta do Hever e deixar o Leonardo Silva de fora. Mas eu particularmente não concordo, pelo que o Leonardo Silva vem jogando e pelo que o Erley vem jogando. Eu acho que o normal seria manter a zaga com o Leonardo Silva e o Erley e esperar um pouquinho para que o Hever tenha condições, de repente até entrar durante a partida, dependendo do andar da carruagem. Agora, vamos pedir para o pessoal colocar, então, na tela, que depois eu quero entrar na situação do Clube dos 13, da reunião de hoje, dos times cariocas. Tem 30 anos esse jogo, viu, demais? Foi 1981, agora que eu tô lembrando. Jesus toma conta, ele arrumou outra data, piorou a situação. 30 vamos ver aí. Então, Iozinho Santos, a primeira fase da Copa do Brasil, jogo 21h50, é a estreia do Atlético contra o IAP. Quem fala o nome do goleiro? Flauber. Flauber? Você já falou, Flauber? Daniel,
Carlinhos, Hans Miller. Esse aí é invocado. Arcinho, Pires, Curuca, Valbson, Bruno Paiva, Van e Robson. Esse Valbson é aquele mesmo do Botafogo. É viu, ele, gente? né? É ele Bota de mesmo. Van. Voltou pra terra natal Mas e pode, tá lá. se Van Bagulho fizer. de Curuca também? Não pode também, não. Paulo Cabreira é o técnico. Arcinho é porque ele se inspira no Arce, aquele Arce que era do Palmeiras. Ah, é? Eu não Tá sei bom. não. Paraguai. Fala. Então vamos lá. Time do Atlético, Renan Ribeiro, Jackson. Então o Jackson vai pela lateral. O Erley e Hever na zaga. O Leandro na lateral esquerda. O Leandro tá bem, gente. A gente tem falado pouco disso, mas o Leandro tá bem. Zé Luiz e Serginho. Renan Oliveira e Ricardinho. Diego Tardelli. Magno Alves, o técnico do Dorival Júnior. Quando a gente diz e fala dos nomes diferentes da Copa do Brasil, só completando aí a arbitragem, o Andrei da Silva e Silva e o José Nilton da Costa e o Francisco Gaspar nas bandeiras. Alguém tem alguma referência? Do Pará, né? Então. E o Piauí. É claro que ele não pode esperar muito, não, porque eu, sinceramente, não conheço nenhum dos três. Eu também não. Copa do Brasil Vamos serve pra isso, conhecer né? hoje à noite, né? Copa do Brasil serve pra isso. E aí, quando você relaciona os times nessa primeira fase, ou fala da questão da arbitragem, é toda a história que envolve a Copa do Brasil mesmo, que eu já disse que eu acho que é fantástico, porque você tem uma noção de estar mostrando o Brasil inteiro de uma outra forma. É o torneio mais democrático se você não Com certeza, sai dessa história da gente estar Você vê sempre time no do top, Acre, top. time lá de Rondônia. Né? E Claro. poderia ser mais democrático se o isso é- campeão pudesse defender o título. E na mais justiça. democrático ainda, como se fosse na Inglaterra, você poderia se inscrever. Lá você pode se inscrever. Está disputando Libertadores, quer disputar a Copa do Brasil, se inscreve. Aí vai, faz ali mata-mata, como é a Copa do Brasil, aí seria mais democrático ainda. Então, olha só, Justamente. vamos entrar nessa história do Clube dos 13, porque uma nota oficial publicada hoje anunciou que as diretorias de Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense vão, a partir de agora, negociar os direitos de transmissão de TV conjuntamente, mas sem o Clube dos 13. Lembrando que, primeiro, essas equipes precisam se desfiliar efetivamente do Clube dos 13, porque isso está no regimento do Clube dos 13, então tem que ser oficial. E a nota não fala sobre isso, que eles realmente se desligaram. Estão lá na reunião do Clube dos 13, sem nenhum representante do Rio. A diretoria da entidade está representada pelo Fábio Koff, pelo São Paulo, o Juvenal Juvencio, pelo Atlético Paranaense, o Marcos Malucelli, pelo Atlético, Alexandre Calil, pelo Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Bahia, o Marcelo Guimarães Filho. Além deles, o Inter também enviou um representante. E a informação do Cruzeiro é a seguinte: o Zezé Perrella ontem conversou com um dos membros dessa comissão que eu acabei de citar. O Cruzeiro já tomou a sua posição nesse sentido, mas não vai divulgar agora. Vai aguardar aí as próximas horas para estar divulgando a sua posição. Acho que é um momento em que o futebol brasileiro vai passar por algumas mudanças efetivas, que já estava rachado, a gente já tinha dito aqui, né? Era uma coisa que a gente sabia que iria acontecer. Então, vamos aguardar essa reunião à tarde, como é que vai ficar toda essa situação. Todo mundo sabe da pressão que a Patrícia fez, a presidente do Flamengo. Que a gente falou aqui ontem. E das com esse negócio de bolinhas. negociação de televisão, envolveu televisão no meio, chegou até a CBF, e a CBF acabou num ato administrativo, né, contra a justiça que já havia determinado que o esporte seria campeão único, e acabou dando o título pro Flamengo. O São Paulo disse que não vai devolver a taça. Primeiro que não recebeu ainda a notificação do juiz do Rio de Janeiro. Vai receber, né? E vai tentar caçar essa liminar. Que coisa, hein, certo? gente? Vai tentar caçar. O presidente Juvenal Juvencio, ele já não está bem com o Ricardo Teixeira. Mas não deveria ter recebido Exato. a taça, né? O presidente do Corinthians, o André Sanches, disse o seguinte, que a CBF tem que ajudar o Corinthians a construir um estádio para 65 mil pessoas, para que ele possa fazer a abertura da Copa do Mundo. A CBF diz que não tem como. Agora- E aí, ele ameaça também, certo, a ser dissidente nessa negociação de televisão. Agora, Então, olha só, a bagunça o está instalada. comunicado não fala especificamente do Corinthians, mas deixa claro que o Corinthians não está sozinho nessa história. Ou seja, estaria acompanhado pelas equipes cariocas. Ao mesmo tempo também, que não cita em nenhum momento nominalmente a questão do Corinthians, mas me parece que se coloca meio ao lado do Corinthians. Esse racha veio lá de cima, né? Veio tudo por causa do senhor Ricardo Teixeira fazendo essas miscelâneas todas aí, desde o ano passado. Um tá chateado, ele vai querer dar a taça ali para tentar buscar esse Só que é uma taça que só, era né? desafeto, né? Aí depois vai dar para o Flamengo também. Aí virou essa bagunça e agora tem que segurar esse pepino E aí. só para terminar rapidinho, ontem a CBF divulgou as 5 sedes da Copa do Mundo. Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Vou Rio, explicar, das Olimpíadas, né? Do Olimpíadas. futebol das Olimpíadas. do futebol das Olimpíadas. Aí o pessoal de Porto Alegre já está meio que também que, né? Mas Começa a vai entrar que no vai meio. ter que agradar Pessoal tudo, do bota Paraná. todo mundo. Essa confusão Enfim. toda, todos esses exemplos que você citou, Flávio, só evidenciam o quanto o futebol brasileiro é desorganizado. Infelizmente, não há união entre os clubes. É uma tecla que a gente vem falando aqui, batendo há muito tempo no Menos Esporte.
essa rivalidade boba na hora de negociar certas questões tem que ser deixada de lado, falta esse profissionalismo e a gente sabe que quando há dinheiro na mesa ali, na negociação, aí é cada um olhando para o seu próprio umbigo e é uma pena. E o torcedor é quem acaba pagando o pato por isso. Eu só espero que os dirigentes de Atlético e Cruzeiro, né, efetivamente participantes, o Alexandre que está nessa comissão, então, tenham bastante lucidez aí nas decisões que vão tomar. E hoje, no Gols do Passado, o Brasiliense e Atlético, pela Copa do Brasil de 2005, jogo em Taguatinga, e nós fomos lá conferir. É a vez de Fábio Júnior, que mandou uma bomba certeira no ângulo esquerdo, fazendo o Atlético 1-0. Aos 33 minutos, jogada rápida. Fábio Júnior recebe na área e, com tranquilidade, só toca na saída do goleiro para fazer 2-0. Na segunda etapa, com pouco mais de 1 minuto de bola rolando, Aguinaldo desvia de cabeça para fazer 2-1 no placar. Aos 9 minutos, Rodrigo Fabra encontrou Euler livre na área. O atacante driblou o goleiro e mandou para as redes, 3-1. Dessa vez não teve mistério diante do Brasiliense, né? Ele levou a Copa do Brasil. Na primeira fase, o Atlético nunca deu susto, não. Não, nunca. Na primeira, na segunda, né? Agora... tomam uns sustinhos assim, mas nada que mas não passa. Não é nada que levasse para CTI, de coração. Agora... Da terceira em diante é que o Atlético começa a se complicar na Copa do Brasil. O Atlético não é um time de copeiro, um time de... Mas dessa vez montou uma equipe que vai sim, está buscando essa história, tem chance. Tem chance, claro. Aliás, é preciso tomar um certo cuidado, porque a mídia nacional já aponta o Atlético como favorito. A gente tem um medo quando acontece isso, né? Porque é bom deixar quietinho, né? Na busca aí e tentar alguma coisa. Né? Campeonato estadual não pode servir como base para muita coisa. Nenhuma. A gente já cansou de ver time que vai bem em estadual ir mal no Campeonato Brasileiro. É um indício de que o Atlético está no caminho certo. Mas não dá para afirmar que o Atlético é hoje favorito ao título da Copa do Brasil, até em respeito às outras agremiações. Tem muito time bom ainda. Você tem São Paulo, você tem tá jogando bem, Palmeiras, Palmeiras. Você tem Flamengo. E até porque você está começando. Acho até que o Atlético está melhor que o Flamengo, viu? Mas eu digo que são times, né? Mas são times que não pode deixar, não pode menosprezar, não pode deixar de lado. É óbvio que a gente sabe que a imprensa faz essa referência exatamente em virtude da montagem do Atlético, do que está vendo e tal. Mas ainda tem muita coisa pela frente.